Se você dominar isso, ninguém nunca mais vai te controlar. Parece uma frase forte, quase exagerada. Mas a verdade é que ela revela um princípio espiritual profundo que muita gente ignora todos os dias. A maioria das pessoas acredita que são controladas pelas circunstâncias, pelas pessoas ao redor, pelos problemas da vida. Mas isso não é totalmente verdade. O que realmente controla uma pessoa não está fora. Está dentro. E se você não dominar isso, qualquer situação, qualquer palavra, qualquer pessoa vai ter poder sobre você. A Bíblia já revela isso de forma clara quando diz que aquele que domina o seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Isso muda tudo. Porque o mundo ensina que força é vencer os outros, mas Deus ensina que força é vencer a si mesmo. E aqui está o ponto que quase ninguém quer aceitar. O maior inimigo que você enfrenta não é uma pessoa. Não é o sistema. Não é a dificuldade. É a falta de domínio sobre as suas próprias emoções. Pense bem, quantas vezes você já se irritou por algo pequeno? Quantas vezes falou algo no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes deixou a ansiedade, o medo ou a raiva tomarem decisões por você? Agora imagine se alguém souber exatamente como provocar essas emoções em você. Essa pessoa não precisa ser mais forte, mais inteligente ou mais poderosa. Ela só precisa apertar o botão certo. E pronto, você perde o controle. E quando você perde o controle, você entrega o controle. É por isso que essa mensagem é tão importante. Porque enquanto você não dominar isso, você continuará sendo manipulado, mesmo sem perceber. E o mais perigoso é que essa manipulação muitas vezes não vem de forma óbvia. Ela vem através de situações comuns, conversas simples, desafios do dia a dia. O inimigo não precisa te derrubar com algo grande. Ele só precisa te desestabilizar por dentro. A Bíblia mostra isso claramente em várias histórias. Pessoas que tinham potencial, que tinham propósito, mas que em momentos de emoção perderam tudo, porque não dominaram o que sentiam. E aqui está uma verdade difícil. Não é o que acontece com você que define sua vida. É como você reage ao que acontece. Jesus, por exemplo, enfrentou provocações, injustiças, traições e sofrimento extremo. Mas em nenhum momento ele perdeu o controle. Ele não reagia no impulso, ele agia com propósito. Isso não significa ausência de emoção, significa domínio sobre ela. Isso é força espiritual real. Enquanto muitos gritam, perdem a calma e se deixam levar, quem tem domínio permanece firme, consciente e no controle. Agora pare e pense, quem você tem sido nas situações difíceis? A pessoa que reage ou a pessoa que governa suas reações? Porque existe uma diferença enorme entre sentir e ser dominado pelo que sente. Sentir é humano. Ser controlado por isso é fraqueza não tratada. E aqui entra algo ainda mais profundo. O domínio emocional não é apenas uma habilidade. É um sinal de maturidade espiritual. Porque quando você começa a crescer espiritualmente, você aprende a não responder imediatamente ao que sente. Você aprende a filtrar, a refletir, a escolher sua reação. E isso muda completamente o jogo. Porque quando alguém tenta te provocar e você não reage, você quebra o ciclo. Quando alguém tenta te desestabilizar e você permanece firme, você assume o controle. Quando a vida tenta te pressionar e você mantém a calma, você prova que não é mais escravo das circunstâncias. Mas vamos ser sinceros, isso não é fácil. Dominar suas emoções exige prática, consciência e, principalmente, decisão. Porque na hora da pressão, o natural é reagir. O natural é explodir, se defender, atacar de volta. Mas o que é natural nem sempre é o que é certo. E é exatamente aqui que poucos conseguem avançar. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Elas não pensam, elas reagem. Elas não escolhem, elas respondem por impulso. E depois ficam se perguntando por que suas vidas não mudam. Mas como algo vai mudar se você continua sendo controlado pelos mesmos padrões? Agora vem a virada.
Quando você decide dominar isso, tudo começa a se alinhar. Suas decisões melhoram, seus relacionamentos mudam. Sua mente fica mais clara. Você para de perder energia com coisas pequenas e começa a focar no que realmente importa. E o mais importante, ninguém mais consegue te manipular facilmente, porque uma pessoa que não reage no impulso é difícil de ser controlada. Uma pessoa que pensa antes de agir é perigosa para qualquer tipo de manipulação. Uma pessoa que domina suas emoções não entrega o poder da própria vida para os outros. E isso nos leva a uma pergunta essencial: o que hoje ainda te controla? É a raiva? É a ansiedade? É a necessidade de aprovação? É o medo? Seja o que for, enquanto isso tiver domínio sobre você, você não está no controle. Mas a boa notícia é que isso pode mudar, e começa com consciência. Você precisa começar a observar suas reações, identificar os gatilhos, entender o que te faz perder o controle. Porque aquilo que você não reconhece, você não consegue vencer. Depois disso, vem a prática. Na próxima vez que algo te provocar, não reaja imediatamente, pare, respire e pense. Isso parece simples, mas é poderoso. Porque esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde o controle acontece. E acima de tudo, busque fortalecer seu espírito. Porque o domínio emocional não vem só da mente. Vem de dentro, de um relacionamento com Deus, de uma vida alinhada com princípios espirituais. Quanto mais forte você estiver por dentro, menos o mundo externo vai te abalar. Agora eu quero te provocar de verdade. Se hoje alguém te irrita com facilidade, isso não fala sobre essa pessoa, fala sobre você. Se qualquer situação tira sua paz, o problema não está na situação, está na falta de domínio. E isso pode ser difícil de aceitar, mas é libertador quando você entende. Porque no momento em que você assume a responsabilidade pelo seu controle, você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista. Você para de culpar o mundo e começa a transformar sua própria vida. E é exatamente isso que separa pessoas comuns de pessoas fortes espiritualmente. Não são as circunstâncias, não são os recursos, não é a sorte, é o domínio interno. É a capacidade de permanecer firme mesmo quando tudo tenta te abalar. Agora me diz, você vai continuar sendo controlado ou vai assumir o controle? Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu vou dominar minhas emoções. Isso é um compromisso, não comigo, mas com você mesmo. E se você quer aprender mais sobre como fortalecer sua mente, crescer espiritualmente e viver com mais controle, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente não fala de motivação vazia. A gente fala de transformação real. E nunca esqueça disso: se você dominar isso, ninguém nunca mais vai te controlar.